Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Hoje o assunto é um pouquinho triste, na verdade um pouquinho não, muito triste, porque eu fiz uma lista com as 12 mortes mais tristes da história de The 100, obviamente segundo a minha humilde opinião. Então eu selecionei as mortes que eu mais chorei, que eu fiquei, meu Deus do céu, não acredito que esse personagem morreu. Então aproveita e comenta aqui embaixo quais foram as mortes que você mais chorou no decorrer de 7 temporadas aí desta série maravilhosa. Bora comigo! Bora começar esse vídeo de leve porque foram duas personagens que morreram, mas não necessariamente morreu de verdade. Estou falando da Emory e também da Mad, então por isso que estou falando das duas em uma só. Porque o que aconteceu? A Emory, ela realmente morreu, só que o Murphy colocou a consciência dela na cabecinha dele, então com isso a Emory, ela conseguiu transcender porque a mente dela ainda não tinha morrido e aí ela acabou voltando à vida ali para viver com a Clarke e viver com todo mundo. Porém, todavia, entretanto, a cena com a morte da Emory é muito marcante, é muito triste. Eu chorei, mas eu chorei demais, até porque eu achei que de verdade a personagem ela ia morrer para sempre. Nessa cena eu tinha até pensado que o Murphy também ia morrer junto com ela, seria muito aceitável um final pro Murphy desse jeito e tal, mas ainda bem que eles conseguiram voltar. Mas convenhamos, aquela cena da Emory morta, do Murphy desesperado, cara, me arrepio todinha. A mesma coisa a cena da morte da Mad, né? A mente dela também ainda estava viva, porém o seu corpo tinha morrido já, e aquela cena com certeza é uma das mais pesadas da história de The 100, com a Clarke chegando e vendo a filha dela ali naquela situação morta, né, praticamente. Então eu me arrepio todas as vezes que eu assisto. Eu acredito que eles fizeram essa pegada aí na história de não matar a mente da Mad e não matar a mente da Emory, justamente para elas conseguirem transcender no final. Então por isso que eu falo que elas morreram, mas não necessariamente morreu de verdade, né? Agora vamos para morte mesmo. A pessoa realmente morreu, não transcendeu, que é o Gabriel. Poxa vida, hein, Gabriel? É uma coisa que ele já queria há bastante tempo, né? Ele não era muito feliz com essa pegada do Mind Drive e tudo que ele viveu e tudo que aconteceu. Então, o Gabriel, ele já tinha aceitado o fato de que um dia ele iria morrer e ele não queria que passassem a mente dele, né, para outro corpo. Porém, a morte do Gabriel, ela é muito triste justamente porque ele estava em um momento muito felizinho, ele estava alegre com tudo que estava acontecendo, ele tinha encontrado um povo bacana, ele tá ali tocando piano com a Mad e tudo, até que o Sheida chega e pá! Do nada mata o Gabriel em uma cena que, meu Deus do céu. E não somente isso, né? O Gabriel, apesar de ser um personagem que ele chegou só na 6ª temporada, eu criei um apego muito grande pelo personagem e eu gostaria muito de saber ainda mais da história dele. Eu acho que é um personagem muito intenso, só que ele morreu como um herói e isso foi lindo. Infelizmente, ele não conseguiu ver toda a justificativa do que eles estavam fazendo, da última guerra. Infelizmente, ele não conseguiu transcender junto com as outras pessoas. Porém, apesar de ter sido apunhalado, ele ainda conseguiu, né, mesmo fraco, parar o Sheida pra Mad conseguir fugir. E aí o Sheida matou ele de vez, né? E aí no final, quando todos os personagens chegam, ficam ali chorando, a Hope desesperada, o Jackson vê o Gabriel naquela situação e ele corre falando: gente, me fala o que aconteceu,
morreu, o que eu faço, não sei o que. Como ele é médico, né, ele tenta ver o ferimento, mas aí o Gabriel fala, não, eu tô pronto, porque realmente é uma coisa que ele já esperava há bastante tempo. Porém, eu acho que foi uma morte muito digna pro personagem, todo mundo ali em volta dele, falando meio We Meet Again e não sei o que, então fofinho, mas foi um episódio que com certeza eu chorei e chorei muito. A próxima morte é um tanto quanto polêmica, porque eu já torci para essa personagem morrer há muito tempo nesta série, só que quando ela morreu eu sofri, eu fiquei triste e eu chorei muito, e eu estou falando da morte da Abby, a mãe da Clarke. Na verdade, eu acho que eu fiquei mais triste com a situação, né, a forma que aconteceu a morte da Abby. Apesar de não gostar dela, eu acho que é uma personagem muito chata, porém é uma personagem que ela está desde o começo da série, ela passou por muita coisa, foi uma personagem crucial em vários momentos na história. A forma que aconteceu a morte da Abby foi muito marcante, com eles paralisando ela para poder colocar, né, o Mind Drive da Simone na cabeça da Abby, fazendo ela morrer e fazendo a Simone viver no corpo dela, né, com todo esse plot aí dos Primes, e o momento que a Raven fica ali desesperada e a Abby cai no chão e começa a ver ali imagens, né, da Clarke criança e tal. Realmente foi uma coisa muito bonita, e também temos um momento muito marcante com a Clarke descobrindo que a mãe tinha morrido quando a Simone chega e tal. Só que a Clarke, ela não pode falar nada porque ela está fingindo ser a Josephine. É um momento que me arrepia, porque a Clarke, ela quer chorar, ela quer desabafar, porém ela não pode sair do personagem Josephine, senão vai dar ruim. Então ela acaba descontando ali no Gabriel, o Gabriel percebe o que tá acontecendo, então eu acho que a Clarke, ela foi muito forte nesse momento. E aí mais pra frente, né, quando a Clarke está prestes a matar ela, a Simone até finge que a Abby ainda tá viva, até finge que é a Abby, mas não tem jeito, não é o que aconteceu, não conseguiu enganar a Clarke. E aí, no momento que a Clarke puxa a alavanca, né, ela acaba abrindo mão do corpo da mãe, fazendo a Simone flutuar. Eu não poderia deixar de falar da morte do Finn nesse vídeo, porque ele foi um personagem muito importante ali nas 2 primeiras temporadas. Era um personagem que ele era chatinho, mas eu gostava dele, e a morte dele, com toda certeza, foi uma das mortes mais surpreendentes e uma das mortes mais marcantes da história dessa série, porque o Finn, ele acabou enlouquecendo, né? Nós vimos cada personagem lidando de uma forma diferente com os acontecimentos, né? Eu acho que a série poderia até mesmo ter trabalhado melhor aí nessas situações, mas enfim, quando o Finn enlouquece e mata um monte de Grounder achando que aquilo ali é pela Clarke, não sei o que, a Alexa e os Grounders acabam prendendo ele ali na árvore, né, pra poder matá-lo. Então ele meio que vai pagar pelos seus pecados, e cada Grounder seria responsável por fazer um corte no fim, e aí ele ia morrendo aos pouquinhos, e no final de todo esse ritual, Alexa ia terminar matando ele de vez, ou seja, ele seria torturado antes de morrer de fato. E aí a nossa Clarke maravilhosa, ela vai lá, tenta conversar com a Alexa, ela ainda tenta ali, né, tem um fundinho de esperança da Alexa soltar o Finn, mas não é o que acontece. Então ela pede pra se despedir, e quando ela vai se despedir, meu amigo, ela vai dar um beijo nele, fala que ama ele também, afinal o Finn foi o primeiro amor dela, e acaba sacrificando o cara que ela ama pra que ele não seja torturado. E exatamente por isso que é tão pesado, porque a Clarke teve que viver com isso por muito tempo, e foi uma coisa que marcou muito a vida dela. Nós conseguimos ver uma mudança gigantesca da Clarke antes dela matar o Finn e depois dela matar o Finn. Você gostando ou não, foi uma coisa que marcou sim a história dessa personagem. E ele falando o famoso "Thanks, Princess", e morrendo depois, cara, é de arrepiar, porque
ele sabia, ele entendeu a situação, ele entendeu porque a Clarke fez aquilo e agradeceu por ela matar ele de vez, ao invés de deixar ele ser torturado nas mãos dos Grounders. Thanks, Princess. A próxima morte, eu confesso que eu jamais na minha existência imaginei que eu ia chorar, que eu ia sofrer tanto com a morte desta personagem. E sim, estou falando da senhora Diyoza. Meu Deus do céu, que morte marcante, que morte surpreendente, que morte... Uou! A Diyoza, ela entrou na série na 5ª temporada como uma vilã, então eu não gostava dela ali no começo. Se ela tivesse morrido na 5ª temporada, não teria feito falta nenhuma. Porém, tiveram vários acontecimentos ali no final da 5ª temporada, na 6ª temporada e principalmente na 7ª temporada, que nós acabamos conhecendo um lado completamente diferente da Diyoza e entendendo por que ela fazia determinadas coisas. E uma das coisas mais importantes para essa evolução da Diyoza, com toda certeza, foi a amizade dela com a Octavia e também o nascimento da sua filha Hope. A Diyoza, ela viveu muitos anos feliz com a tia O e também com a sua filha Hope, e isso é maravilhoso. Pelo menos, né, depois de tanta guerra, tanta matança, pelo menos ela viveu aí um bom tempo feliz. E assim, eu sei que muitos acham a morte da Diyoza ruim, que foi injustiçada e tudo mais, porém eu tenho uma opinião completamente diferente. Eu acho que foi uma morte digna para a personagem, porque ela acabou morrendo para dar um exemplo para a filha dela e ela acabou morrendo para salvar outras pessoas. Em outros episódios eu jamais imaginaria que a Diyoza faria algo desse tipo, então isso só mostrou toda a evolução que a personagem teve até hoje. É triste? Eu queria que a Diyoza tivesse morrido? Não, óbvio que não. Porém, foi uma morte emocionante, foi uma morte que eu chorei muito, foi uma morte que vai me marcar por bastante tempo, porque nós temos a Hope, né, a filha dela, já mais velha, achando que é experiente, achando que sabe o que tá fazendo, porém todo mundo ali é muito mais experiente que a Hope. E eu acho que a série tentou mostrar exatamente isso. O que a Hope fez ao tentar matar todo mundo do planeta Bardo e correr e ser impulsiva, jogar o negócio lá, não sei o que, pra matar todo mundo, é algo que com certeza vários personagens que a gente conhece, que a gente ama nesta série, até mesmo a Diyoza, provavelmente teria feito ali no começo da série. Porém, eles levaram muito tapa na cara, porém eles fizeram muitas coisas, eles cresceram, eles aprenderam, então eles são mais inteligentes, eles não são tão impulsivos assim, pelo menos não deveria ser. E aí a Diyoza acaba colocando a mão dela quando a Hope pinga um negócio lá, aquele trem que vai transformar todo mundo em cristal. E aí a Hope nesse momento percebe que o que ela fez foi completamente errado. E aí no final a Diyoza ainda fala pra ela: não deixe que isso seja em vão, entendeu? Você tem que ser melhor que eu, então aprenda com isso. Então a lição por trás da morte da Diyoza eu acho que é muito importante. É triste o fato dela morrer, né, nas mãos da própria filha, porém eu gosto dela ter morrido para salvar todo mundo. Eu também não poderia deixar de falar da morte do Jasper aqui neste vídeo, porque o Jasper, ele foi um personagem muito importante, principalmente nas 2 primeiras temporadas de The 100. Ele era um dos meus preferidos nessa época. Ele era corajoso, ele era engraçado, ele se preocupava com o povo dele. Nós vimos uma evolução gigantesca dele da primeira para a 2ª temporada. Na 2ª temporada, ele dá a cara dele a tapa para poder salvar todo mundo em Mount Weather, e ele se arrisca e ele faz acontecer. Porém, ele acaba se relacionando com a Maya, que também foi uma personagem crucial para o desenvolvimento aí da 2ª temporada da série. Porém, no final, como nós já sabemos, a Maya acabou morrendo, como todo mundo ali do Mount Weather. E depois disso, o Jasper, ele não foi mais a mesma pessoa, e na época eu não entendia tanto
o lado do personagem, eu só sabia falar que ele ficou chato e insuportável, eu só falava isso. Hoje em dia eu entendo completamente tudo o que aconteceu, porque o Jasper, ele prometeu salvar aquelas pessoas, o Jasper, ele se arriscou, o Jasper estava fazendo de tudo para poder salvar a Maya, para que as pessoas ali do Monte Weather, né, as pessoas inocentes, não morressem, e ao mesmo tempo ele queria salvar o povo dele. Quando ele se deparou com o fato de todo mundo ali morrendo, ele ficou muito mal, e depois disso o Jasper, ele ficou extremamente depressivo. Essa é a pegada que aconteceu. O personagem, ele teve uma depressão gigantesca, e o maior erro foi justamente a série não ter trabalhado direito nesses acontecimentos, porque todo mundo só ficava, nossa, como o Jasper ficou chato, todo mundo já perdeu alguém, todo mundo já morreu, todo mundo não sei o que, e os personagens não têm a mesma atitude que ele. Porém, como eu disse, assim como eu disse com o Finn, cada personagem, cada pessoa, ela tem uma reação diferente com os acontecimentos. O Finn enlouqueceu, o Jasper, ele teve depressão, entende? Cada personagem tem o seu jeitinho, tem a sua essência, e essa que é a pegada legal da série. Nem todo mundo vai lidar da mesma forma com os acontecimentos. Depois de todo esse acontecimento, nós vimos o Jasper morrendo aos pouquinhos, e isso foi a coisa mais triste. Eu lembro que tem um episódio que o cara lá tá com uma faca no pescoço dele, e ele começa a rir, e todo mundo fica, nossa, ele tá louco, ele tá rindo. Gente, isso era um problema psicológico tão grande que ele tava, sabe? E eu gostaria muito que a série tivesse falado melhor sobre isso, mas enfim, não tem mais como voltar atrás, né? E pra mim, a morte do Jasper é uma das mais tristes, justamente pelo fato dele ter desistido da sua própria vida e ter se suicidado. O Jasper, ele foi ficando viciado, né? Ele foi tendo várias atitudes bem questionáveis. O Monte sempre tentava ajudar ele, o Monte ficava muito preocupado, até que chegou um momento, né, no final da 4ª temporada, que nós vimos, infelizmente, a morte do Jasper. Quando o Monte chega, ele acaba se deparando ali com vários jovens, né, desmaiados, assim como o Jasper. Então ele vai conversar com o Jasper, ele tenta, né, tirar a droga, tenta fazer o Jasper vomitar e ajudar ele, porém o Jasper não queria aquilo. Então eles têm uma conversa ali muito emocionante, é uma amizade muito marcante para a história dessa série, e então o Jasper acaba desmaiando e morrendo. E já que falamos do Monte e da Harper, bora falar da morte desses dois também, que, meu Deus do céu, eu choro horrores até hoje. Pra mim, a história do Monte e da Harper é uma das histórias mais bonitas de The 100, porque eles abriram mão da própria vida, eles se sacrificaram para poder salvar todo mundo, para que a humanidade vivesse, e isso é muito lindo. E se você parar para pensar, o Monte e a Harper, eles teoricamente acabaram tendo uma vida mais feliz que muitos personagens, porque eles envelheceram juntos, eles tiveram um filho. Então imagina todos esses anos deles transando ali na arca, deles brincando e rindo e sendo felizes e pesquisando e tal. Então, por mais que não seja uma vida ideal, por mais que eles não estivessem, né, ao lado dos seus personagens, dos seus amigos, no caso, eles tiveram, sim, na minha opinião, uma morte digna, e uma morte que com certeza eu vou chorar todas as vezes e eu vou lembrar pra sempre. O Monte velhinho, gente do céu, a Harper ali nos seus últimos momentos, no vídeo, na verdade, contando tudo o que aconteceu, e ela pedindo pra Clarke e pro Bellamy cuidar do seu filho Jordan. Poxa vida, inclusive eles colocaram o nome, né, do filho deles, que é o Jordan, em homenagem ao Jasper, para vocês terem noção como esses três eram muito, muito, muito apegados, né? Porque o nome do Jasper, para quem não sabe, era Jasper Jordan, então por isso que o Jordan se chama Jordan. Então, as 3 últimas mortes desse vídeo, eu acredito que sejam óbvias, com certeza vocês já sabem de quem eu vou falar, que são as mortes, pra mim, mais
que eu choro, que eu fico mal, que, meu Deus do céu. Primeiro, então, vamos falar da morte da Alexa, que foi uma das mortes mais ridículas da história de The 100, porque nós tivemos uma comandante, uma Reda maravilhosa, que luta e não sei o que, morrendo de bala perdida. Eu sei que muita gente fala, mas a Alexa morrer de bala perdida é mais coerente do que ela morrer em uma batalha, porque ela era uma ótima guerreira, porque ela lutava muito bem, não sei o que. Eu até concordo, mas a Alexa morrer daquela forma de bala perdida, uma bala que na verdade era para atingir a Clarke, eu acho sem graça, eu não gostei, eu acho que não foi um final digno para a personagem, não foi uma morte digna para ela. Ela poderia morrer, sei lá, realmente em uma batalha em que o seu adversário fizesse alguma coisa contra, sei lá, as regras e tal, e aí por isso que ela morreu, sei lá. Mas eu acho que talvez qualquer coisa seria melhor do que ela morrer desse jeito. Mas enfim, ela morreu desse jeito, não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás. O Titus, ele tá correndo ali atrás da Clarke, tentando matar a Clarke, e aí ele acaba atirando e atinge a Alexa, que acaba morrendo com apenas um tiro. E aí, né, o Titus acaba tirando a chama da Alexa e a Clarke fica sofrendo e elas se despedem e tudo mais. O que mais dói nessa situação é que a Alexa morreu após o melhor episódio, após o melhor momento de Clexa, né? Elas tiveram um momento incrível juntas, um momento ali delas transando e beijando na boca e se declarando uma pra outra e com várias carinhas fofinhas e maravilhosas, né? E aí ela acabou morrendo do jeito que morreu, mas pelo menos ela acabou aparecendo depois ali na Cidade da Luz, lutando, salvando a Clarke. Eu sei que muita gente vai falar sobre o último episódio que a suposta Alexa apareceu, porém eu não consigo ter essa emoção que as pessoas têm de falar que Clexa foi endgame, que a Alexa apareceu no último episódio, porque na história em si aquela não era a Alexa. A emoção, na verdade, é o fato da atriz estar vestida de Alexa novamente, porém não era a Alexa, porque a Alexa morreu. A penúltima morte, obviamente, é aquela morte que eu falo sempre, que é a morte do Sr. Lincoln. Ai, gente, sem sombra de dúvidas, tinha sido até então a morte que eu mais tinha sofrido, que eu mais tinha chorado. Até porque a cena da morte do Lincoln, né, apesar de ser muito triste, eu acho que é uma cena muito bem feita. É uma cena que arrepia. É uma cena que, se você não chorou, você não tem coração. Com o Lincoln se sacrificando pelo seu povo. Ele morreu como um herói e eu acho que o Lincoln, apesar de não querer que isso acontecesse e tal, eu acho que ele teve um final digno para a história do personagem e eu fico feliz que pelo menos isso eles conseguiram fazer, né? Já que é para matar o personagem, pelo menos mata direito. Nós temos ali o Lincoln preso, né? O pai que tinha prendido ele, o Marcos, enfim, e aí quando ele está prestes a fugir junto com a Octavia, o pai que acaba falando que se eles fugirem, né, os Grounders que estão ali vão morrer no lugar deles. E obviamente o Lincoln não ia deixar isso acontecer porque não é do caráter do personagem. Então ele acaba voltando, a Octavia fica muito relutante falando que não, que depois eles voltam, que ele não pode fazer isso. Então ele acaba enganando ela, dando um beijinho ali, dando a entender que, né, tá tudo bem, e acaba apunhalando ela, e a Octavia desmaia, e é muito emocionante, e eu odeio o Pike, e aí depois o Pike dá um tiro na cabeça do Lincoln, enquanto a Octavia acaba de acordar e assiste tudo aquilo ali de longe, sem poder fazer nada. E eu amo, né, no momento que o Pike fala assim, e aí, queridinho, você tem as suas últimas palavras? O Lincoln olha e fala, não pra você, infeliz, capeta. Porém, muita gente lembra dessa cena em si triste, com aquela música triste da morte do Lincoln, mas muita gente esquece depois
o que aconteceu depois da morte do Lincoln. E tem um momento que me marca muito, que toda vez eu choro feito uma desgraçada. Que é quando o Bellamy, ele encontra o corpo do Lincoln e ele vai chegando assim com o corpo do Lincoln e a Octavia vira e... Cara, meu Deus, aquela cena é muito marcante porque o Bellamy coloca o Lincoln no chão, a Octavia fica meio relutante ali e aí ela abre e acaba vendo o rosto dele e chora pra caramba. A Octavia começa a chorar muito, os gritos dela, o choro dela nesse momento com todo mundo ali ao redor dela assistindo é de arrepiar. E aí no final ela acaba dando um beijinho na testa do Lincoln, que também é muito emocionante. Quem aí lembra dessa cena? E a última morte desse vídeo que eu mais sofri e eu chorei e eu fiquei revoltada e eu nunca vou perdoar o Jason por esta morte, com certeza, é a morte do senhor Bellamy Blake, né, gente? Que morte ridícula, que morte péssima, que morte nojenta. Odeio. Na primeira vez que eu assisti esse episódio, eu confesso que eu nem consegui chorar, porque eu fiquei com tanto ódio no meu coração, eu fiquei tão revoltada, eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô assistindo isso, eu não acredito que fizeram isso, eu não acredito que estragaram a história do personagem. E aí eu fui chorar depois que o episódio acabou, de tanta raiva, e aí na segunda vez que eu assisti eu chorei mais ainda e tal, e eu acho que eu chorei mais de raiva mesmo do que de emoção, porque eu não consigo entender como eles conseguiram cagar a história de um personagem como a morte do Bellamy. Até o momento, pra mim, a morte mais incoerente, né, sei lá, da forma que fizeram a morte, tinha sido a morte da Alexa, por ela morrer de bala perdida e tal. Nunca gostei disso, você pode gostar, problema seu, tá tudo bem. Porém, a coroa de morte mais ridícula e incoerente de The 100, com toda certeza, foi pra cabecinha do senhor Bellamy Blake, né? Eu tirei da Alexa e coloquei no Bellamy, porque, gente, que morte ridícula! O Bellamy, ele morreu por conta de um caderno de desenhos da senhora Mad, né? E a Clark, ela não queria que o Cadogan descobrisse sobre aqueles desenhos, ela não queria que ele soubesse que a Mad ainda tem as lembranças do comandante na cabecinha dela para poder não torturar ela. E aí, ela simplesmente, ao invés de atirar em qualquer outro lugar, no caderno, sei lá, ela atirou no coração do Bellamy. O Bellamy morreu pelas mãos da própria Clark. Eu não sei quando eles pensaram e como eles sentaram e chegaram na conclusão que isso seria uma coisa ok, porque além de ser uma morte completamente incoerente com a evolução dos personagens, não só do Bellamy como da Clark, também é uma cena completamente mal feita. Porque a Clark poderia ter feito inúmeras coisas, tem inúmeras saídas ali naquele momento para ela não matar o Bellamy. Então, além de ser incoerente, ainda é mal feito. Eu odeio a morte do Bellamy, odeio o que aconteceu. Foi uma morte que eu sofri muito e eu vou reclamar para sempre na minha vida. Me marcou demais esse acontecimento, estragou o final da série, estragou a última temporada. O problema não foi o Bellamy morrer, foi a forma que ele morreu. Vários personagens que já foram vilões tiveram uma morte mais digna do que o Bellamy, que ele morreu como um vilão. Por mais que ele tivesse certo sobre o bagulho de transcender e tudo mais, ao mesmo tempo ele também estava errado, cara, sabe? Ele sabia que a Mad seria torturada, ele viu a Clark sendo torturada, ele concordou com o fato da Raven ser torturada. Isso não tem justificativa, ele morreu como vilão sim. Ele acreditou na transcendência, ele acreditou no bagulho de os seres humanos vão transcender e tudo mais, porém a forma que aconteceu, as atitudes dele para poder fazer isso acontecer, não era legal. Ele acreditou cegamente no Cadogan. Então, essas coisas pra mim, sabe, não tem sentido. E o Bellamy...
Gente, o Bellamy morreu de uma forma tão escrota, eu fico tão revoltada, toda vez eu fico com tanta raiva, porque foi uma coisa que vai muito além de apenas a história da série, a gente sabe disso, quem acompanha os bastidores de The 100 sabe muito bem disso, então, sei lá, tem muita gente que nem gostava do Bellamy, que nem gostava do personagem e também achou bem incoerente e desrespeitoso a forma que o personagem morreu, estragando completamente a sua evolução até hoje, né? Enfim, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque toda vez que eu lembro da morte do Bellamy, eu fico irritada. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda muito, muito, muito mesmo. E se você quer mais vídeos de The 100 aqui neste canal, não esquece de comentar bastante aqui embaixo, beleza? Aproveita também e vai lá me seguir nas redes sociais, porque estou sempre lá conversando com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Bellamy morreu, cara.